Dia 3 de julho é celebrado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Isso porque, nesse mesmo dia, há 73 anos, era aprovada a Lei Afonso Arinos, primeira lei contra o racismo no Brasil. Para fazer um balanço do alcance das políticas públicas contra o preconceito racial, a gente conversa agora com Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Bem-vinda, ministra! Obrigada, uma honra estar aqui com você. É um enorme prazer para a gente tê-la aqui conosco também. Quais são as principais políticas públicas que o Ministério da Igualdade Racial está implementando atualmente para promover a equidade racial no país? Sim, obrigada pela pergunta. Quando nós entramos, à frente do Ministério, que é um ministério que é recriado, ele tinha ali o status de secretaria e desde janeiro do ano passado o presidente Lula assina esse decreto e transforma ele no Ministério. Nós tínhamos ali algumas emergências e por conta disso muitas políticas foram criadas pensando de uma maneira transversal. Então, vou citar aqui alguns exemplos para você, para que eu não me alongue muito, mas para te responder concretamente, como, por exemplo, o Plano Juventude Negra Viva, que é uma política totalmente transversal, intersetorial. A gente costuma brincar que o Juventude Negra Viva ele é um grande guarda-chuva, porque ele traz ali, em conjunto conosco, mais de 18 ministérios, focando muito na vulnerabilidade, na violência letal, contra a juventude negra, mas também pensando nesse plano futuro. A gente tem, além da Juventude Negra Viva, o programa Esperança Garcia, que é também uma outra ferramenta de combate à desigualdade e ao acesso nos espaços da advocacia pública, que a gente assinou, inclusive, junto com a AGU, aqui no governo federal, pensando em oferecer por 3 anos um curso preparatório para carreiras de advocacia pública e ali com o valor de uma bolsa mensal de R$ 3.000. Além disso, nós criamos também um plano de comunicação antirracista na administração pública, que é essa iniciativa para pensar como que as mídias sociais, os grandes jornais também, veículos, dão ali e também se comportam a partir do nosso próprio exemplo, voltado para a administração pública. Então, é um plano que está já quase em fase de conclusão, contempla ali 400 contribuições, e a gente espera, com esse plano, demonstrar que esse trabalho coletivo, não só do governo, da sociedade civil, também podem dar muitos frutos. Tem uma outra política de equipagem dos órgãos e conselhos de promoção da igualdade racial nos estados e municípios, entendendo que a gente tem uma secretaria que é o Sinapir, que lida diretamente com municípios e estados, que precisa fazer com que essa política chegue até lá. Então, fortalecer esse conselho, fortalecer esses órgãos estaduais e municipais é extremamente importante, porque é dali que saem as conferências nacionais também, que vai ser realizada, se Deus quiser, em breve, a nossa Conferência Nacional pela Igualdade Racial. Enfim, tem relatório, tem política nacional de gestão territorial e quilombola, porque é esse tema que é muito importante para os quilombolas. Tivemos vários editais também, como o edital Mandida de Ogum, e outros editais para sempre fortalecer no âmbito da educação, toda e qualquer política que possa ser feita para mudar e deixar um fruto de um legado potente para um mundo melhor. Certo. A lei de cotas, que determina a reserva de 20% de vagas de concurso público para negros, indígenas e quilombolas, venceu mês passado e tinha sido prorrogada pelo ex-ministro da Justiça Dino até que o Congresso aprovasse uma nova norma. Como é que tem sido essa negociação com o Congresso e qual é a sua expectativa referente à decisão final? Teremos retrocesso ou será que vai acontecer algum tipo de avanço? Não, olha, o Ministério da Igualdade Racial tem sido muito participativo na tramitação do PL, e também temos trabalhado desde o ano passado incansavelmente, justamente já prevendo, essa data. Então, a gente dialogou com diversos senadores para que a gente conseguisse a aprovação de um texto que também conseguisse promover o aprimoramento da lei de cotas nos concursos públicos, porque isso para a gente era o principal. E a gente consegue. Então, do mesmo modo, a gente tem feito, da mesma maneira também, se colocar à disposição para essas pautas, que são pautas que, se a gente consegue a renovação, o país inteiro ganha com isso, Então, é sempre pensar no diálogo, nessa luta coletiva, sobre pontos de inovação, mas também apoiar necessidades que, caso venham a surgir ao longo da tramitação. A gente sabe que quanto mais nós pudermos demonstrar em dados a eficiência, de cada lei, de cada política pública, a gente precisa. E não é diferente também aprimorar essas cotas de serviço público, porque ela é uma prioridade do Ministério da Igualdade Racial. Então, a gente confia muito no Congresso e a gente sabe que, nesse momento, a Câmara dos Deputados está ali com a responsabilidade de discutir e deliberar sobre a nova lei. Mas a gente está muito esperançoso de que isso vai ocorrer em breve. Ontem mesmo eu estava lá em audiência, consegui conversar um pouco com alguns deputados sobre esse tema, mas eu acredito que não vai haver retrocesso. Eu confio muito naquela casa e também entendo que é importante que essa política seja feita de uma maneira direta,
né, de reversão ali à desigualdade estrutural do mercado de trabalho, que tem um impacto enorme sobre o acesso à renda, principalmente à população negra brasileira. O Supremo Tribunal Federal acabou de determinar a diferença entre traficante e usuário de maconha em um debate que tem gerado bastante polêmica aqui no nosso país. Como é que a senhora avalia o impacto dessa decisão sobre a juventude pobre e preta do Brasil? Olha, a decisão do STF, né, que diferencia a quantidade de maconha sobre o porte de um indivíduo para que exista distinção entre o usuário e o traficante, é um avanço, né? É um grande avanço para a população negra, sobretudo a população jovem, que sofre demais as consequências de uma política de encarceramento em massa. Isso é registrado, tem dados que comprovam isso, né? São mais de 70% de pessoas negras que hoje estão encarceradas, né, tendo o tráfico de drogas como uma das justificativas, perdão, enquanto tipo penal. Então, a gente pensar a criminalização desse porte de até 40 gramas, né, é sem dúvida nenhuma, né, esse avanço, onde a gente precisa cada vez mais estar ali, né, juntamente, não só com todos os órgãos competentes, para que a gente possa ter ali, deixar um futuro melhor para os nossos jovens. Né? É importante ressaltar aqui que essa diferenciação estabelecida pelo STF, ela não deve ser lida como uma liberação para portar drogas. Eu acho que isso precisa ser cada vez mais ressaltado e reafirmado, mas também entender que essa ótica, né, da compreensão que tem sido pelo STF é muito também, né, essa ótica, sobretudo, de saúde pública, que eu acho que é esse o lugar que precisa ser visto também. Ministra, o Fórum Econômico Mundial acabou de anunciar a senhora como integrante do Fórum de Jovens Líderes Globais. A que a senhora atribui esse reconhecimento e qual a importância dele na luta pela igualdade racial? Olha, você sabe que eu sou professora desde meus 17 anos, então todo e qualquer reconhecimento que venha para a gente, né, no decorrer da carreira, da vida, enfim, principalmente através de educação, da nossa formação, é sempre uma honra. Ainda mais ser reconhecida como essa jovem líder global. Ano passado teve também, né, uma indicação e uma premiação importante, sendo uma das mulheres do ano eleita pela Time. Mas acho que esse reconhecimento como um todo, na verdade, tem muito a ver com o nosso trabalho, né, que a gente tem desenvolvido tanto agora, até mesmo anteriormente de estar ministras à frente do Instituto Marielle Franco, né, que estava ali lutando muito pela história, pelo legado da Mari, né, que muitas pessoas, inclusive, tentavam e tentam ainda hoje apagar, mas acho que teve um trabalho sério, com responsabilidade feito. Eu acho que esse é o resultado, e aqui no Ministério também não tem sido diferente. Então, é sempre uma honra quando celebram tudo que a gente consegue conquistar, né, com nossas próprias mãos. Legal, parabéns. Obrigada. Nada. Para finalizar, quais são as principais vitórias que a senhora gostaria de celebrar nesse momento? Quais são os desafios mais significativos que ainda você percebe que enfrentará como ministra da Igualdade Racial? Sim, os desafios são muitos, né? E eles são muito extensos, ainda mais nessa pauta. Eu acho que tem um desafio da gente sensibilizar as pessoas, né, para a pauta racial. A gente precisa sensibilizar as pessoas para humanizar tudo que a gente tem feito, para que tenha empatia também, né? Acho que a cada dia, no exercício do dever público, a gente se depara com desafios enormes, né? Que cada vez mais a gente precisa entender como resolver. Mas eu sempre tenho utilizado uma frase que, para a gente saber onde a gente quer chegar, e para entender, né, as maiores demandas desse povo negro, esse povo pobre que sofre muito, é importante saber de onde veio. Eu acho que é por isso que, para mim, é tão importante, mas também de desafio tão grandioso, que é entender, porque eu estava, né, até final de 2022 do outro lado, como sociedade civil, vivendo muitos desafios, e hoje estar aqui nessa cadeira, né, que não define quem eu sou, mas define o que a gente precisa deixar de legado, é importante. Eu acho que o desafio que a gente tem aí é, sem dúvida, a superação do racismo, que ainda é muito negado, como eu falei no início, mas é justamente isso que justifica a gente estar aqui, que justifica a exigência do Ministério da Igualdade Racial, que justifica também a gente estar pensando tão transversalmente em vários aspectos, como saúde, educação, empregabilidade, acesso à terra, à vida digna. Isso está na Constituição, né? Então a gente tem que sempre prezar para que todo e qualquer cidadão do nosso país consiga viver em vida plena e garantias de uma vida melhor e digna. Então, os desafios são muitos, eu estou muito feliz e orgulhosa do trabalho do Ministério. Acho que a gente conseguiu avançar em muita coisa importante, né? Assim, tem um leque de políticas públicas, de planos, de programas, de ideias já pensadas e executadas. Então, estou orgulhosa e acho que quando sair daqui também sairei de cabeça erguida, pensando e desejando aí um país melhor para mim, para as minhas filhas e para quem vier.
Ministra, sempre que eu vou fazer uma entrevista, conversar com alguém aqui no programa, eu dou uma olhadinha no Instagram antes para ver se tem alguma novidade. E eu vi que a senhora fez um post de apoio à Benedita da Silva em função daquela fala da deputada Carla Zambelli chamando ela de Chica da Silva ao invés de Benedita da Silva. Eu gostaria de saber como é que a senhora avalia esse episódio. Justamente no dia em que a gente estava celebrando o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Exato, né? Chica da Silva foi uma mulher muito inteligente, estrategista, né? Assim, ela tem um grande reconhecimento na nossa história. E a Bené para a política, para as mulheres negras, é essa grande referência, né? Eu acho que aquela fala desrespeitosa, para além de racista também, a fala, o teor racista, porque debocha, né? E tenta colocar ali uma pauta que é tão cara para nós, num lugar de deboche, de mesquinharia, nem valeria ser comentada, mas por estar ontem naquela casa, onde as pessoas devem sim ser tratadas com respeito, onde as pessoas pensam, né, e deliberam as políticas que vão mudar o nosso país, eu não ia admitir sair dali sem me posicionar, principalmente por ser Benedita da Silva, que me viu pequena, né, e que tem muito carinho pela minha família desde sempre. Então a Bené recebe todo o meu carinho, o meu reconhecimento. Ela é uma das minhas maiores referências. Acho que caiu a conexão com a ministra. Muito obrigado, ministra, pela sua participação. Voltou. Voltou. Estamos ouvindo. Gente, olha a internet derrubando a fala, que era importantíssima. Você viu só? Internet de direita. Mas, enfim, o importante do letrar e da gente existir é combater falas e situações como a Benedita da Silva e que a gente siga cada vez mais tendo mulheres como ela na política, em todo e qualquer lugar. Certo. Eu sei que a senhora é muito ocupada, muito obrigada pelo seu tempo, mas a senhora não volta agora para os seus afazeres, não, porque a senhora precisa assistir essa sensacional mulher aqui, chamada Areta Duarte, que subiu no topo do Everest. A gente vai conversar com ela agora. Um grande abraço para a senhora. Tchau, obrigada. Tchau, muito obrigado. A moradora de um bairro pobre da periferia de Campinas, no interior de São Paulo, se tornou a primeira mulher preta latino-americana a chegar ao topo do mundo, o pico do Monte Everest. Não bastasse isso, ela juntou dinheiro para pagar parte da viagem, trabalhando como catadora, tendo recolhido uma verdadeira montanha de material reciclável, mais de 130 toneladas. A gente conversa agora com essa mulher incrível que já virou livro, documentário e até série. Areta Duarte, bem-vinda ao Terra Agora. Bom, na minha opinião, eu conheci montanhismo muito tarde já. Eu estava cursando faculdade de educação física, justamente porque eu amava esportes e acreditava que esse seria o meu instrumento para gerar transformação social. E aí, no segundo ano de faculdade, o professor Beto, que na ocasião era professor de musculação da nossa turma, levou toda a minha classe ali para assistir a uma palestra sobre trekking, escalada e expedições. E aí, quando eu assisti aquilo, eu fiquei muito apaixonada. Foi a primeira vez que eu estava ouvindo falar nesse esporte, no montanhismo. E para eu praticar, eu descobri que precisaria buscar uma forma de viabilizar, porque na ocasião eu identifiquei que era algo distante da minha realidade financeira. É um esporte ainda caro em equipamentos, em logística, em treinamento, em cursos, mas eu estava tão apaixonada por aquilo que eu assisti na palestra que eu decidi buscar emprego na área e comecei a trabalhar como vendedora de roteiros em montanha. Depois, com o tempo, eu tive a oportunidade de me tornar assistente de guia e hoje eu sou guia especializada em alta. Interessante, Cazé, porque eu comecei a praticar montanhismo então em 2011. Desde então eu tinha muito contato com brasileiros que tinham interesse ou que tinham escalado o Everest, e eram muito poucos. Só que somente em dezembro de 2019 que eu decidi que, poxa, seria interessante eu realizar essa escalada. Eu queria praticar montanhismo em todo o mundo, já tinha ido bastante para a América Latina e América do Sul. Já tinha ido a Equador, a Bolívia, a Argentina, mas de fato esse desejo de escalar o Everest é muito recente. Em dezembro de 2019 eu acessei ao arquivo pessoal de um colega de trabalho, o Carlos Santalena. Quando eu vi o arquivo pessoal dele, eu cheguei a uma foto do Vale do Silêncio. O Vale do Silêncio é uma parte do Monte Everest, está entre os campos 1 e 2 dessa montanha. Quando eu vi essa foto eu fiquei impressionada, eu falei, que lindo, que legal, que maravilhoso. Quem sabe um dia eu posso estar lá. Até então, eu não desejava escalar o Everest por 3 motivos principais. Uma, eu associava escalar o Everest a alto risco de morte. São 8 mortes por temporada.
O segundo motivo que não me fazia ter interesse nessa empreitada era o custo. Custava aproximadamente 60 mil dólares, 67 mil dólares. E o outro motivo era de fato achar que quem buscava a escalada Everest estava buscando um status quo, estava buscando ser superior aos demais. E de algum modo essas coisas não faziam sentido para mim. Mas em dezembro de 2019, quando eu vi essa foto do Vale do Silêncio, eu achei muito incrível aquele lugar e senti finalmente a vontade de estar lá. Só que para conhecer o Vale do Silêncio, nós precisamos participar de uma expedição ao topo da montanha, porque o Vale do Silêncio está acima do campo base. E aí, em março de 2020, era para eu guiar um grupo até o campo base. Nossa viagem foi cancelada por conta da pandemia. No mesmo dia que foi cancelada, mas na mesma semana eu determinei. Minha próxima ida ao Nepal, eu quero ir mais alto do que o campo base e quem sabe escalar essa montanha. Incrível! E como é que foi a preparação para a viagem? Desde juntar o dinheiro como catador até mesmo se preparar fisicamente para encarar a subida. Interessante, quando a gente pensa em escalada Everest, a preparação tem que ser voltada não somente para essa questão técnica, física, mas também emocional e financeira. No meu caso, Cazé, o treinamento técnico e físico eu já tinha adquirido por conta do meu trabalho. Eu já atuava então desde 2011 nessa área do montanhismo. Para mim já era uma grande paixão, eu me sentia realizada em cada montanha que eu visitava. Já tinha escalado, por exemplo, o Aconcagua 4 vezes. O Aconcagua é a mais alta montanha fora do Himalaia, fica ali na Argentina. Já tinha ido para a Bolívia, escalado Pequeno Pamayo, Tarija, tinha realizado curso de escalada em gelo. Já conhecia montanhas do Equador, naquela rodovia lotada de vulcões. Tinha ido para o Chimborazo, por exemplo, que era a mais alta montanha do país. Já tinha visitado muitas montanhas, até ido ao campo base do Everest, até 5.300 metros de altitude. Então eu entendia que a preparação física, técnica e emocional para escalar o Everest eu tinha. O que eu não tinha naquele momento da decisão era de fato o recurso financeiro. A expedição Everest custava aproximadamente 67 mil dólares. Ali em 2020, quando decidi que eu poderia escalar, haviam 25 brasileiros que tinham participado dessa empreitada até o topo. Ao mesmo tempo que eu pensava, poxa, eu estou com muita vontade, estou muito interessada, mas eu não tenho recurso financeiro. Eu preciso fazer o que for necessário do ponto de vista lícito para alcançar esse recurso. Então eu escrevi um planejamento. Nesse plano existia possibilidades de ações de trabalho que eu poderia voltar a realizar para complementar minha renda. E a principal fonte de renda naquele momento de pandemia, em 2020, foi de fato voltar a fazer aquilo que eu tinha feito na infância. Eu voltei a reciclar materiais. A preparação física, técnica e emocional, eu tive que manter manutenção, né? Então, nesse período, eu precisei contar com nutricionista, osteopata, cardiologista. Contei com 3 profissionais de educação física para me ajudar no treinamento, para essa manutenção física. Eu fazia natação, pedalava, corria. Eu ia para musculação, fazia funcional. Mas, de fato, o que eu não tinha era o recurso financeiro. Quase 400 mil reais. Então, voltei a juntar recicláveis como na infância e, curiosamente, muita gente passou a me ajudar. Não somente da família, amigos, mas até desconhecidos. Era como se fosse um sonho coletivo sendo realizado ali naquele período de pandemia. Era isso mesmo que a gente ia falar agora, porque enquanto você trabalhava com recicláveis, você acabou criando uma rede de conscientização ambiental no seu entorno. Conta como é que foi essa experiência antes da viagem. Eu fiquei assim maravilhada, eu nunca tinha participado de um projeto que pudesse engajar tanta gente e até pessoas desconhecidas. E eu me lembro que eu comecei a contar sobre o meu projeto na minha rede social. Com o tempo, claro, todo mundo que me seguia, já era amigo, já era familiar, soube, e as pessoas foram se conectando a um propósito em comum, entendendo que trabalhar com a reciclagem estava ajudando na transformação social e ambiental nessa nossa jornada, nessa nossa empreitada. E essa história passou a ser conhecida também por rede de TV, rede de jornal, revistas, e eu passei a ser entrevistada. À medida que eu ia sendo entrevistada, mais pessoas tinham acesso à minha história, ao meu projeto e queriam ajudar. E eu ficava maravilhada, porque por mais que estivesse muito distante de eu alcançar o recurso financeiro para escalar o Everest, porque o volume era muito alto, era muito caro. Imagine, consegui 400 mil reais a partir do quilo da latinha que custava 5 reais. O vidro, 5 centavos. O papelão, 40 centavos. Então, eu estava muito distante de alcançar o resultado final. Mas eu percebia
um resultado, um objetivo alcançado todos os dias. Cada vez que alguém destinava para mim, sei lá, um saco de recicláveis, 1 quilo ou até toneladas, houveram dias que de fato a gente conseguiu juntar toneladas, eu ficava muito realizada, porque eu percebia que naquele instante já estava acontecendo um impacto positivo do ponto de vista social e ambiental. E eu estava ajudando muitas famílias a entenderem a sua responsabilidade quanto à destinação dos resíduos. Não é responsabilidade só do governo, não é só da empresa que produziu, é nossa também enquanto consumidores. Então eu estava muito, muito encantada e isso era motivo, isso era motivação para eu seguir em frente. Por mais distante que estivesse da realização Everest, todos os dias eu estava me conectando com esse propósito que eu diria que nasceu em mim durante a Faculdade de Educação Física. Esse propósito de resultado coletivo, de transformação social e ambiental. Que lindo, Areta. Muito bonito isso. Você passou por muitas dificuldades assim nesse treinamento antes de chegar na montanha, né? Agora, uma vez na montanha, quais foram os seus maiores desafios e qual foi a sensação de você chegar no cume? Sabe que a escalada Everest, Cazé, é muito longa. Nós temos que reservar ao menos 60 dias para essa empreitada. 60 dias para ficar na montanha. E óbvio que nesse período tão largo, 2 meses, muitos desafios surgem. Eu costumo dizer que praticar o montanhismo é viver o desconforto. Todos os dias tem frio extremo, tem vento, tem que pisar em terrenos acidentados, ora rocha, ora neve, ora gelo. Temos que transitar sobre gretas. Gretas são aquelas fendas no meio da montanha. A gente tem que usar aquele monte de equipamento para nos proteger dessa baixa temperatura. Nós temos que nos adaptar à altitude, à grande altitude, aquilo que nos tira o ar, né? Que dificulta a nossa respiração, que dificulta o funcionamento do nosso organismo. Então, são vários desafios. Mas eu diria que o pior deles é, de fato, passar esse período todo nesse ambiente tão hostil, 60 dias, e mais ainda ter que lidar com pessoas que porventura não estejam conectadas ao teu propósito. Então ali na montanha haviam brasileiros, haviam nepaleses, então outros clientes tentando escalar, nepaleses trabalhando comigo enquanto carregadores, guias, cozinheiros, assistentes. Era uma equipe muito diversa, muito grande, mas uma pessoa em especial, brasileira no caso, estava incomodada com a minha realização. E eu me lembro de ter passado algum tipo de preconceito com essa pessoa, no sentido de racismo ou machismo. Ele estava incomodado com a minha realização. Então, lidar com uma pessoa preconceituosa, racista ou machista num ambiente tão hostil como esse foi extremamente desafiador. Mas em algum momento eu consegui superar isso e seguir em frente com a minha empreitada. Então, são diversos obstáculos realmente. Volto a dizer, técnico, físico, emocional, geográfico e até de relacionamento. Sensacional, que horror essa história. Não sabia disso, Areta. Pelo amor de Deus, a pessoa lá muvucando, como é que fala? Eu esqueci o nome, fica meio olhando assim, meio de. É muito chato isso, mas você foi lá e mostrou toda a sua força e chegou no cume. E agora, como é que você encara sua trajetória hoje? E o que você tem a dizer para as milhões de aretas que, como você, também têm um grande sonho a realizar? Até fazendo um comentário sobre a pergunta anterior, eu digo que montanha, para mim, é escola e é reflexo da nossa vivência aqui urbana, sabe? Infelizmente, o que acontece na montanha nada mais é do que espelho do que está no nosso dia a dia, do que está aqui na cidade. Nós temos muito a melhorar, nós temos muito que aprimorar e, mais que tudo, buscar igualdade de oportunidades, igualdade e transformação de vidas a partir das oportunidades que nós temos. Mas voltando a essa última consideração, eu diria que escalar o Everest me possibilitou reconhecer o tamanho do meu poder, sabe? Eu costumo dizer que eu reconheci o que eu chamo de PIB, Poder Interno Bruto. E esse PIB não é exclusivo meu. O PIB está em todas as pessoas. Todo mundo precisa reconhecer o seu potencial de realização, se sentir no direito de sonhar e de conquistar. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade por uma questão social, emocional, familiar, econômica. Cada um tem o seu maior obstáculo, o seu calcanhar de Aquiles aí para superar. Mas absolutamente todo mundo precisa se sentir em condição de realizar, de conquistar, com o máximo potencial. Então eu diria para novas aretinhas, sigamos sonhando, buscando formas de realizar. Com certeza é com muito esforço, com certeza é estudando,
com certeza é buscando autodesenvolvimento todos os dias. E aí chegará o momento adequado para a gente alcançar a nossa máxima potência e a gente conquistar o que tiver plantado no nosso coração, na nossa mente. Não podemos parar. Por mais adversa que a vida de cada um seja, nós precisamos seguir. Aretinhas, sonhem. Aretinhas, realizem. Não parem. Vale muito a pena. Bom, eu gostaria de agradecer pela participação, aproveitar e apresentar o meu livro que tem o mesmo nome do projeto, Da Sucata Everest. É um livro biográfico que contou com a participação de 2 jornalistas, Débora e Rodrigo Grilo, para escrever. Aqui no meio do livro tem QR Codes que contam um pouco, olha só, que tem áudios de quando eu estava na expedição. Então vale muito a pena, não somente é uma obra para a gente ler, mas também escutar como era a minha sensação, qual era a minha percepção durante a expedição. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo pela rede social. Cazé, um beijo enorme, bom demais poder compartilhar minha história, que seja realmente inspiradora e que impacte positivamente a vida de cada uma das pessoas que estiverem aqui nos assistindo. Muito obrigada. Que incrível, Areta. Muito obrigado a você. Simpatia máxima, sim. Tem um documentário dela também, hein? Dirigido pela Roberta Estrela Dalva. Vale muito a pena assistir.